A água na Terra existe há bilhões de anos. A água que você bebe pode ter estado dentro de um dinossauro há milhões de anos. Sim, você ouviu certo. Bilhões de anos de história na sua boca. Ainda tem coragem de beber? Deu um frio na espinha, né? Pois é. Melhor tomar um gole d'água para se acalmar. Desde que a água chegou ao nosso planeta, ela nunca parou de circular. Nas rochas, no ar, nos oceanos, nos animais e nas plantas. Cada molécula de água que entra no seu corpo já fez uma jornada inimaginável. Em algum momento, a água dentro de você pode ter passado por um dinossauro, uma bactéria, uma tempestade no oceano, ou até mesmo pelas geleiras dos polos. A água é essencial para a vida, e todos nós estamos tão acostumados com ela que acabamos ignorando seus mistérios. Mas os cientistas sabem que a água é um presente do planeta para a vida, e também uma das substâncias mais estranhas do universo. Muita gente se pergunta, se a água parece tão comum, por que dizem que ela é tão incrível? Por que a água é chamada de fonte da vida? Você sabia que a água na verdade não é apenas um líquido, mas dois líquidos diferentes? Quantas moléculas de água são necessárias para formar uma única gota? E quais outras propriedades incríveis ela possui? Neste vídeo, vamos explorar os segredos da substância mais comum e, ao mesmo tempo, mais extraordinária do nosso planeta. A água. A produção desse vídeo deu trabalho. Então, se puder, deixe seu like e se inscreva para que mais pessoas possam ver esse conteúdo. Se olharmos do ponto de vista da estrutura molecular, a água nem deveria ser líquida na Terra. Sabemos que a água é composta por hidrogênio e oxigênio, dois átomos muito leves. Pelas regras da química, sob a temperatura e pressão da superfície da Terra, a água deveria ser um gás. Mas, contrariando as expectativas, ela se mantém em estado líquido. Normalmente, quando uma substância congela, sua densidade aumenta. Mas a água faz o contrário. Ao congelar, suas moléculas se afastam, o volume aumenta e a densidade diminui. Por isso, o gelo flutua sobre a água líquida. A água é a única substância natural que se comporta dessa forma. Se o gelo não flutuasse, lagos e oceanos congelariam de baixo para cima, eliminando a vida aquática. Mas, como o gelo forma uma camada protetora na superfície, ele mantém a temperatura da água abaixo dele estável, permitindo que a vida continue e evolua. Se a água não tivesse essa propriedade única, durante as eras glaciais, nosso planeta poderia ter se transformado em uma bola de gelo estéril, sem chance para a existência da vida. Mas a água não é só estranha no estado sólido. Ela também possui uma capacidade incrível de aderir a si mesma e a outras superfícies. Os seres vivos evoluíram para aproveitar essa propriedade. Por causa da forma como os átomos de hidrogênio e oxigênio interagem dentro da molécula de água, ela consegue desafiar a gravidade. A água pode subir por estruturas finas, como acontece em seus vasos sanguíneos. Esse fenômeno, chamado de ação capilar, é o que permite que o oxigênio e os nutrientes cheguem até o seu cérebro. É também o que possibilita que as árvores transportem água de suas raízes até os galhos mais altos. A água é, sem dúvida, a base da vida. Além disso, a água é um solvente universal. Nenhuma outra substância consegue dissolver tantas coisas quanto a água. É tão eficiente que, em um laboratório, é quase impossível obter uma amostra de água 100% pura. Por exemplo, o sal de cozinha se dissolve facilmente na água, porque os átomos de hidrogênio e oxigênio ajudam a separar os íons de sódio e cloro do cristal de sal. Quase todos os compostos químicos e minerais conhecidos podem se dissolver na água até certo ponto. E por causa dessa incrível capacidade de dissolução, a água também resiste a congelar. Quando a temperatura cai abaixo de zero, a água só congela se encontrar algo para se agarrar, como uma partícula de poeira ou um cristal sólido. Por isso, para congelar a água pura, é necessário aplicar uma força muito intensa. Esse fenômeno explica por que a água pode existir em estado de superresfriamento, onde permanece líquida mesmo abaixo de 0 grau. Mas basta um impacto ou a introdução de um pequeno cristal de gelo para que ela congele instantaneamente. Esse efeito visual é tão impressionante que parece um truque de mágica. E pode ser um experimento divertido para fazer em casa. Recentemente, cientistas descobriram que a água pode se dividir em dois tipos de líquidos diferentes. Acontece em temperaturas abaixo de 45 °C e pressões altíssimas de 2.400 atmosferas. Assim como óleo e água, esses dois líquidos se separam devido à diferença de densidade. Mas os pesquisadores ainda estão tentando entender completamente esse fenômeno. E tem mais um mistério sobre a água. Quantas moléculas são necessárias para formar uma gota?
Se você tiver um monte de areia e tirar um grão, ainda é um monte de areia. Mas, se continuar removendo grãos, em que momento ele deixa de ser um monte? Esse é o famoso paradoxo do monte de areia, formulado pelo filósofo grego Eubúlides no século IV a.C. A mesma pergunta pode ser aplicada à água. Uma gota de água tem cerca de 0,05 mmol e contém aproximadamente 100 trilhões de moléculas. Se cortarmos essa gota pela metade, ainda será uma gota? E se cortarmos novamente? Até que ponto uma gota de água deixa de ser uma gota? Em 2020, cientistas do Instituto Politécnico de Milão descobriram que um aglomerado de 21 moléculas de água já possui as mesmas propriedades ópticas de uma gota de água. Isso significa que, no nível mais fundamental, bastam 21 moléculas para formar o que podemos chamar de uma gota d'água. Muitas pessoas dizem que as mulheres são feitas de água, mas, na verdade, todos nós somos. Nosso corpo é composto por cerca de 70% de água, presente em todas as células e tecidos. Sem água, a vida como conhecemos não seria possível. A água é um elemento tão extraordinário que desafia várias regras científicas. Se não fosse por suas propriedades únicas, nós e o mundo ao nosso redor talvez nem existíssemos. Se você assistiu até aqui, não esqueça de seguir o canal para continuar acompanhando nossos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!